Desde o meu início do trabalho como promotora de justiça, eu sempre tenho atuado junto à questão da infância e juventude. E o que eu tenho percebido ao longo desses 20 anos é que, de uma forma geral, as crianças e os adolescentes, eles têm se mostrado bastante desmotivados. É bem comum perguntar para uma criança, para um adolescente, o que você quer ser quando crescer? E eu vejo com tristeza eles responderem: eu não sei, eu não tenho ideia, eu não pensei a respeito disso. E eu me lembro, quando eu era criança, que eu sempre tinha os meus sonhos, os meus ideais. E eu sonhava em estudar, em trabalhar, em crescer, em ser alguém. E na medida em que eu crescia, os meus sonhos cresciam comigo. E isso era uma realidade entre as pessoas que tinham a mesma idade do que eu. Da mesma forma também, no decorrer desses 20 anos que atuo como promotora de justiça e que trabalho junto à infância e juventude, tenho visto que o estudo tem sido bem desvalorizado pelas crianças e adolescentes de uma forma geral. É muito comum nós ouvirmos: eu não gosto de estudar, eu não vou estudar. E parece que tem que ser um esforço do professor para o aluno ser aprovado. Ao invés do aluno se esforçar para ser aprovado, não. É o professor que parece que tem que se esforçar para que o aluno seja aprovado. Também percebo que é muito comum nas famílias a questão dos responsáveis tentarem transferir as suas responsabilidades, seja para os conselheiros tutelares, seja para o juiz, seja para o promotor, seja para os professores. Quando isso é totalmente errado, porque o responsável é que tem a função de educar aquela criança que está sob seus cuidados. Seja esse responsável o pai, a mãe, o avô, a avó, enfim. Quem exerce aquela função de cuidado em relação àquela criança, em relação àquele adolescente. E diante de todo esse contexto que nós vivenciamos, das crianças desmotivadas, dos adolescentes sem sonhos, sem objetivos, dos responsáveis tentando delegar as suas funções, o que nós vivenciamos no município de Três Palmeiras? Nós tivemos a criação do programa Juventude com Ideais. O que esse programa nos trouxe? Ele nos trouxe o envolvimento de toda a comunidade três palmeirense. A comunidade como um todo. O que eu vi foi toda a comunidade se envolvendo. O poder público, as escolas, as famílias, os professores, as entidades, as igrejas. A comunidade se integrando em prol das crianças e dos adolescentes, buscando com que as crianças, com que os adolescentes tivessem um caminho melhor, um futuro melhor. Com que as nossas crianças, com que os nossos adolescentes voltassem a ter uma motivação. Com que as nossas crianças, com que os nossos adolescentes voltassem a ter sonhos, voltassem a ter objetivos. Com esse programa, as crianças e os adolescentes que participaram e participam aderiram voluntariamente, ou seja, não foi nada obrigado, não foi nada compulsório, não foi nada forçado. Então, aquelas crianças, aqueles adolescentes que quiseram, que optaram por participar desse programa, passaram a ser avaliados por diversos critérios, em todos os momentos, ou seja, era uma comunidade em conjunto,
várias entidades do município cuidando das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que passaram então a participar de várias atividades e passaram a ter os seus comportamentos avaliados, passaram a ser estimulados a terem atitudes melhores. E também, em contrapartida, passaram a ser premiados por suas atitudes melhores. Passaram a ser avaliados e aqueles que tiveram melhores atitudes, que tiveram melhores comportamentos, passaram a ser retribuídos, passaram a ser recompensados, passaram a ser premiados. Outro aspecto também bastante importante nesse programa, que eu considero, foi a questão do envolvimento familiar. Porque, como todos nós sabemos, a família é a base de tudo. E a família, então, foi chamada a participar. De que forma? Um dos aspectos que também foi avaliado foi a participação familiar. Então, as próprias crianças, os próprios adolescentes que participavam e participam do programa, cobraram dos seus responsáveis que eles participassem, porque era uma forma, então, de eles obterem a pontuação. E o que nós percebemos com isso? Que muitos desses responsáveis sequer sabiam de detalhes da vida familiar dessas crianças e desses adolescentes. Então, esse programa que foi criado, ele possibilitou que esses responsáveis participassem, então, da vida das crianças e dos adolescentes e tomassem conhecimento de coisas que eles nem imaginavam que estavam acontecendo. Inclusive de situações assim bem básicas que aconteciam na escola e que eles nem tinham noção de que acontecia. Então, assim, eu tenho acompanhado o programa desde que ele foi criado e sou testemunha de que os resultados estão acontecendo e são visíveis, são perceptíveis. Na conversa que tenho com os professores, assim, que como promotora mantenho contato frequente com as escolas, nós tínhamos muito problema na questão do comportamento dos alunos. Mudou já com o programa a questão do comportamento dos alunos, porque eles também são avaliados na questão da disciplina, na questão do comportamento escolar. Então, é uma conversa assim bem frequente que se escuta dos professores, dos diretores, a mudança já que houve na questão do comportamento dos alunos que participam do programa, que é um grande número. Também outra questão que eu percebi assim que mudou de uma forma bem radical é a questão do número dos pais que participam das reuniões. Eu lembro que nós ficávamos muito felizes quando nós tínhamos o centro de eventos com um grande número de pais que participavam das reuniões, que nós já considerávamos bastante razoável. E atualmente as reuniões são realizadas no CTG, que é um espaço muito maior, e as últimas reuniões do CTG lota. E realmente isso se deve ao programa Juventude com Ideais, porque as crianças e os adolescentes cobram a participação dos pais, porque também é pontuado. Também o programa possibilita assim, às crianças e os adolescentes do município atividades que antes eles não tinham. São inúmeros resultados que a gente vê e acompanha no nosso dia a dia. Então é uma semente que foi lançada, que já está sendo reproduzida aqui no município de Ronda Alta, que começou e está sendo reproduzida aqui com base no modelo de Três Palmeiras. Já está produzindo seus frutos e acredito que simplesmente vão aumentar com o passar do tempo.